Mesmo com uma campanha de marketing concisa e uma data de estreia extremamente competitiva nos cinemas mundiais, Matrix Resurrections pegou para si parte da atenção do público graças ao tom de mistério, intriga e a promessa de nostalgia tanto da Warner quanto da diretora Lana Wachowski. Tudo o que tínhamos de informação até então era uma sinopse obscura, duas prévias propositalmente nebulosas, alguns pôsteres e alegações pontuais de sua criadora acerca das motivações que levaram a criar o quarto capítulo da franquia, mesmo sem a sua irmã ler envolvida, e com ambas tendo afirmado inúmeras vezes que não retornariam à saga após Revolutions, ao menos não nos cinemas. Já é de conhecimento popular que a Warner Bros. Desejava retomar a franquia, mesmo sem a participação das diretoras, algo que, inclusive, rendeu especulações acerca de um filme roteirizado por Zack Penn sobre um jovem Morpheus, esse que seria interpretado por Michael B. Jordan. Apesar dos evidentes interesses comerciais para a produção do novo capítulo, não se pode criticar impulsivamente a ideia por trás disso. Afinal, estamos falando de uma franquia de enorme influência e popularidade, que certamente teria retornos financeiros grandiosos aos moldes de Star Wars e Harry Potter, possui um vasto universo de possibilidades que poderiam ser explorados e expandidas por outros artistas. A título de exemplo, a ópera espacial de George Lucas deve muito ao seu criador, para o bem ou para o mal. Mesmo assim, Lucas permitiu que outros contribuíssem para o seu chamado universo expandido, e tivemos grandes adições à mitologia por nomes como Timothy Zahn, Steve Perry e, mais recentemente, Dave Filoni e Jon Favreau. Graças a isso, títulos clássicos como os livros da trilogia Thrawn, o projeto multimídia Sombras do Império, a animação de Clone Wars e a série de Mandalorian, que souberam levar os conceitos daquele universo mais além, e em alguns casos, até de maneira mais eficiente que o seu criador original. No caso de Matrix, tivemos exemplos dessa ideia sendo colocada em prática através dos quadrinhos e da antologia Animatrix, contando com roteiristas e animadores distintos que respeitavam o cânone da franquia, mas que tiveram a liberdade de expor seus próprios estilos e visões sobre aquele universo, e na maioria dos casos, rendendo obras dignas do nome que carregavam. Tendo em vista que as próprias Wachowski haviam passado o bastão da franquia, mesmo que não de maneira definitiva e oficial, a Warner poderia ter seguido adiante com o desenvolvimento de um novo filme, que construísse acerca dos alicerces deixados pela trilogia, mas trazendo novos ares e propostas para, quem sabe, criar uma experiência tão impactante e inovadora quanto o clássico filme de 1999. Porém, a empresa decidiu jogar duro. Trouxe uma das realizadoras originais de volta e Matrix Resurrections foi produzido, chegando nos cinemas e serviços de streaming da HBO Max em dezembro de 2021. Infelizmente, mesmo com o filme não sendo de todo descartável, o resultado mostrado em tela é uma obra que não se sustenta na memória afetiva e na metalinguagem a trilogia original, para tentar aplacar uma execução pouco inspirada e a falta de ideias mais ousadas. Na trama, vemos que após os eventos cataclísmicos de Matrix Revolutions, a nova versão da Matrix está mantendo a mente de Thomas Anderson, o escolhido, presa novamente, o fazendo acreditar que todos os eventos vividos por ele são um enredo de um videogame criado pelo próprio, o qual lhe rendeu premiações e uma vida confortável. Porém, o mesmo sentimento de desconforto e negação à sua realidade retorna, algo que quase o levou a cometer suicídio. Thomas tenta conter esses pensamentos através de consultas com um misterioso terapeuta que receita pílulas azuis bastante familiares para conter seu colapso emocional. Tudo se intensifica com o encontro de Thomas em uma cafeteria com uma mulher chamada Tiffany, que não só partilha da insatisfação de sua vida regrada e cíclica como mãe e esposa, como também confessa para a protagonista reconhecer semelhanças entre ela e uma das personagens principais do seu jogo, a Trinity. Enquanto isso, no mundo real, se passaram 60 anos desde que Neo salvou os humanos e as máquinas da ameaça do agente Smith, estabelecendo uma trégua entre as duas raças, mas que, como previsto pelo oráculo e o arquiteto, não durou muito tempo. Com os humanos tendo o direito de sair da simulação, o resultado foi a escassez de energia para as máquinas, criando assim grupos discordantes entre elas e resultando em uma guerra civil, que veio a causar a destruição de Zion. Os humanos sobreviventes, liderados por Niobe, construíram uma nova cidade chamada Io, e com a ajuda de máquinas e programas favoráveis à causa humana, tornaram o novo lar ainda mais seguro e próspero que Zion jamais foi. Entre os sobreviventes está Bugs, capitã da nave Nemosin, que havia visto Neo tempos antes da sua aparente tentativa de suicídio, o que foi o evento catalisador para libertar sua mente. Bugs acredita que Niobe esqueceu o propósito maior da resistência humana, de libertar mais mentes da Matrix,
e ao encontrar o paradeiro de Neo, com a ajuda de uma versão mais em forma de programa de Morpheus, a personagem resgata o escolhido e o ajuda a recuperar as suas memórias. Neo então pede sua ajuda para resgatar Trinity, mas para isso, precisará enfrentar fantasmas do passado, com uma nova versão do Agente Smith e uma ameaça ainda mais perigosa na figura do seu terapeuta, conhecido como o Analista, que assumiu o papel do programa Arquiteto, foi responsável pela ressurreição do protagonista e de sua amada, e possui planos nefastos para manter a Matrix viva e a humanidade escrava de seu domínio. Analisar o novo filme sob o prisma do impacto da obra original de 1999 pode soar forçado e até mesmo injusto. Porém, a decisão da diretora em recorrer constantemente à nostalgia dos fãs através de flashbacks, diálogos famosos e personagens clássicos torna as comparações inevitáveis. Para início de conversa, os efeitos visuais são dignos de um blockbuster desse porte, mas não há qualquer tentativa de inovação que cause algo semelhante ao impacto visual sentido há mais de 20 anos atrás. Apenas repetições de conceitos que foram exaustivamente usados ao longo do tempo, como o próprio Bullet Time. As lutas acrobáticas se fazem presentes e têm seu valor de entretenimento, mas as coreografias são pouco inspiradas e a diretora ainda apela para recursos questionáveis, como uma montagem com excessos de corte e câmera tremida, diferente dos filmes originais, onde as câmeras se posicionavam de forma a permitir a total aparição dos excelentes embates coreografados pelo artista marcial Yuen Woo Ping. Outro fator técnico, alvo de comparação, está na cinematografia. O diretor de fotografia, Bill Pope, retratou a simulação sobre uma paleta de cores esverdeadas, enquanto o mundo real era coberto por tons azulados, descartando a visão maniqueísta dos dois lados da guerra, ao mesmo tempo em que conferia uma identidade visual particular aos filmes. Já em Resurrections, as ambientações possuem mais tonalidades de cores, o que simbolicamente representa a inexistência de lados bem definidos após a trégua conquistada por Neo, bem como as mudanças que seus atos ocasionam tanto no mundo real quanto na Matrix. Porém, a consequência dessa opção estilística é o visual genérico e sem personalidade própria, adjetivo que também pode ser atribuído à trilha sonora da dupla Johnny Klimek e Tom Tykwer, que se resume a repetir as trilhas marcantes da trilha de Don Davis na trilogia original. Como pode-se notar, Resurrections é uma obra com valores de produção sólidos, mas que causam poucas ondulações ao bater na água. No entanto, a franquia não se tornou um fenômeno apenas por seu primor visual e cenas de ação estilizadas, e sim pela harmonia entre tais elementos com conceitos filosóficos, teológicos e referências à literatura e à arte em suas mais diversas formas. Dito isso, como está o enredo do quarto filme? Curiosamente, a abordagem do trio de roteiristas, formado por David Michel, Alexander Hammond e Lana Wachowski, é a mais leve e despretensiosa de toda a saga. O tom rebuscado e autoimportante dos filmes anteriores dá lugar a uma narrativa mais incauta e até mesmo humorada, em virtude principalmente do uso da metalinguagem. Como dito anteriormente, o novo filme faz inúmeras referências sobre a trilogia e seu impacto na cultura pop, sob uma perspectiva revisionista. No exemplo mais emblemático, o personagem de Jonathan Groff aborda Thomas sobre o fato de a Warner Bros. Estar planejando uma quarta sequência para seu videogame de sucesso, mesmo sem a participação de seu criador. Outro momento que reforça isso está na sequência que intercala a rotina de Thomas com as reuniões de sua equipe para o desenvolvimento do novo jogo, ao som da música White Rabbit, tocada no primeiro trailer. Essas cenas satirizam tanto as razões por trás da existência do novo filme de Matrix, quanto a mentalidade da própria Hollywood, que na tentativa de agradar o público e conseguir lucro, sugam até a última gota de sangue de franquias que já tiveram seu fechamento. Apesar de ser uma crítica válida, o tom sarcástico se torna excessivo e diminui qualquer senso de ameaça vindo da trama, além de se estender ao desenvolvimento dos personagens, em especial Morpheus e o Agente Smith. Se a mudança de elenco já não fosse impactante o suficiente, o roteiro substitui a sabedoria do primeiro e o niilismo do segundo com sarcasmo e egocentrismo, respectivamente. Mesmo com o esforço dos atores, a trama pede para que o espectador reconheça os famosos personagens nas novas versões, mas lhes retirando a essência que os tornaram tão icônicos. E falando no elenco, temos o retorno de Keanu Reeves ao papel que o consagrou, e apesar de manter seu carisma costumeiro, nem ele, nem os realizadores pareciam estar interessados em levar o personagem por novos caminhos. Os demais atores também são desfavorecidos pelo espaço em tela e caracterizações, sendo as exceções a atriz Jessica Henwick como Bugs, Neil Patrick Harris como o Analista e Carrie-Anne Moss retornando como Trinity, que mesmo com pouco tempo de tela, é a personagem que possui o papel mais relevante da trama, ao abordar a temática do amor.
E chegamos então à força motriz de todo o enredo. Se nos filmes anteriores, o amor entre Neo e Trinity era o ponto-chave para levar o escolhido a superar seus limites, aqui ele é alvo de maior atenção, tanto do casal protagonista, quanto do vilão vivido por Neil Patrick Harris, que construiu a nova Matrix não mais segundo cálculos e fatores como seu antecessor, e sim através dos sentimentos, em especial o desejo e medo, para obter ainda mais energia dos seres humanos. Apesar dessa premissa conferir um encerramento mais digno para os amados personagens e traçar paralelos com outros debates pertinentes propostos no filme, como a exploração da nostalgia pelos grandes estúdios, a escolha voluntária pela ignorância e o uso excessivo da tecnologia e realidades simuladas em detrimento de experiências reais, o potencial cai por terra quando a narrativa apresenta um amontoado de teorias sem coesão e critério, cobertas por um tom sarcástico que dificulta ao espectador levar a sério o que é mostrado em tela. Ao fim de tudo, Matrix Resurrections não é um filme desastroso. Tem um elenco de grandes talentos, mas em sua maioria, desfavorecidos pela trama que está mais preocupada em se autoparodiar do que em levar a saga adiante. Detém qualidades técnicas de uma produção desse calibre, mas sua execução carece do esforço da inspiração que tornaram a trilogia, principalmente seu filme original, em um clássico atemporal. Não à toa, o filme não tem sido o êxito comercial e de crítica que todos desejavam, apenas mais uma sequência que tenta lucrar em cima do nome que carrega. Essa situação retoma o tema anterior. Seria a melhor solução para Matrix ser entregue para outros realizadores tentarem conferir ideias e conceitos realmente inovadores para as novas produções? Somente o tempo irá trazer as respostas. Até lá, o que nos foi apresentado após 22 anos de espera cabe uma analogia cristã. A saga Matrix teve sua ressurreição, mas não foi dessa vez que ela ascendeu aos céus.